Bom dia, a galera tá entrando, sejam todos bem-vindos. Então, gente, hoje a gente vai para mais um bate-papo com o escritor Atos, né? Dentro da programação da nossa Feira do Livro, Leia, Imagine e Transforme. Uma visita virtual pelo mundo da leitura na casa de vocês, né? Então, esse ano a feira tá com um formato um pouco diferente, né? Virtual, mas o legal é que talvez algumas pessoas que não poderiam estar presentes, se fosse, né, presencial, vão poder assistir essa live agora ou em algum outro momento, porque toda a Feira do Livro, ela está preservada agora no Facebook da feira, né, do Livro de Dois Irmãos. Então, se não conseguiu ver agora, pode ver depois, pode ver na plataforma que as escolas estão usando para estudar, né, devido à pandemia. Então, isso também é muito legal, um ponto positivo aí em função da pandemia é esse mundo virtual que as coisas ficam salvas e a gente pode revisitar quando a gente quiser. Eu gostaria antes, então, de chamar o Atos, agradecer ao Gilberto, que está aí com a gente, né? Trazendo também o nome da Unialcance, os nossos parceiros, patrocinadores, a Sicredi, a Anhanguera, né? A Unialcance, que eu já falei, e é o Sesc, gente. O Sesc que está trazendo também junto com a gente nessa parceria o Atos. O Sesc sempre está com a gente, né? Durante o ano, também com outras atividades culturais e educacionais. Muito obrigada, a Rayana está aí com a gente também. Oi, os professores, tem alunos, sejam todos bem-vindos. Então, agora vamos chamar o nosso convidado da manhã, o Atos. Seja bem-vindo, Atos. E aí, gente, bom dia, muito obrigado. Para mim é um prazer estar compartilhando mais uma vez esse momento com vocês e fazer parte dessa feira tão linda, né, da cidade de Dois Irmãos. Então, desejo um excelente dia para vocês aí na Secretaria de Cultura, Thaís, Gilberto, nosso grande parceiro, que tem nos ajudado aí bastante, a Rayana, o pessoal do Sesc, e claro, dar as boas-vindas aí aos professores e aos alunos que estão nos assistindo hoje. Eu acho que a gente vai ter juntos, nesse dia, uma grande aventura. Muito legal. Então, falando de aventura, né? O nosso convidado, então, ele tem nos seus livros, são livros interativos. E é uma novidade, já tem pessoas que escrevem, mas, segundo Atos, né? No Rio Grande do Sul, nacionalmente, ele é o primeiro. Como é que começou esse interesse por livros interativos, Atos? Bom, vamos lá. Galera, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Atos Beuren, eu tenho 34 anos, eu sou natural de Porto Alegre, mas sempre morei em Novo Hamburgo, então estou bem pertinho de vocês aí em Dois Irmãos. E, na verdade, esse lance dos livros interativos, né, que é o tipo de livro que eu faço, é um livro diferente. Ele é um livro onde o leitor se transforma no protagonista das histórias. Então, são livros interativos que trazem o leitor para dentro da narrativa e permitem que o leitor, como um personagem principal da história, escolha os caminhos que ele vai seguir e os desafios que ele vai enfrentar. É um livro que ele interage com o leitor, conversando com ele e oferecendo escolhas ao longo da aventura. Alguma coisa como, por exemplo, olha, você está diante de uma montanha e enxerga a entrada de uma caverna. Ao mesmo tempo, logo ao lado dela, você encontra uma parede não tão íngreme pela qual acredita que consegue subir e escalar até o topo. O que você faz? Se quiser entrar na caverna, leia a página 99. Se resolver escalar a montanha, leia a página 220. E aí o leitor faz uma escolha, né, e continua lendo na página indicada pelo livro para encaixar essa história de acordo com aquela escolha que ele fez naquele momento. E isso, na verdade, que a Thaís falou, né, de ser o primeiro, hoje já não sou o único, claro, mas em 97, né, 1997, quando eu lancei o meu primeiro livro, eu tinha 10 anos de idade na época, foi feita uma pesquisa e no Brasil, a princípio, eu fui o primeiro autor nacional
especial desse tipo de livro. Não de livros interativos, né, em todos os formatos, mas especificamente nesse formato de livro interativo que usa a base dos RPGs, né, os role-playing games, os jogos de contar histórias, como base aí da sua mecânica. E é uma história bacana, porque eu, quando criança, eu lia esse tipo de livro de autores estrangeiros, né? Dois, assim, em especial, o Steve Jackson e o Ian Livingstone, que são autores ingleses e que publicavam no Brasil a coleção Aventuras Fantásticas. Foi uma coleção bem conhecida na década de 90 e muito jogador de RPG da minha geração conheceram esse jogo de contar histórias, né, através dos livros interativos, que foi aí, na verdade, assim, o início, né, o primeiro passo de uma caminhada que abriu aí horizontes para várias outras possibilidades, né, dentro dos jogos de interpretação, dentro dos jogos de tabuleiro, dentro das dinâmicas de contar e viver aventuras, né, sejam elas histórias narradas ou escritas. Então, foi uma coisa muito legal, assim, porque eu comecei lendo essas aventuras e logo comecei a tentar construir as minhas próprias, porque na verdade o que eu queria, eu já gostava muito de contar e escrever histórias, mas eu gostava muito de jogar também, adorava jogar videogame, e eu queria criar um jogo, mas eu não sabia como fazer isso. Então, quando eu encontrei essa possibilidade de criar um jogo literário, né, através desses livros, eu não tive dúvidas, né, quanto ao que eu queria fazer. Eu peguei essa ferramenta, né, esse livro interativo, e comecei a produzir as minhas próprias histórias. E o bacana foi que a primeira história dessas que eu tentei escrever, né, que eu efetivamente fiz, foi na sala de aula. Eu estava numa aula de português no quinto ano, né? Antigamente era a quarta série, agora mudou, né, pela questão do curricular aí, mas no quinto ano, e foi numa aula de português que eu escrevi minha primeira história. E essa história, na verdade, foi o que deu origem assim a todo essa carreira, né, botar entre aspas, de escritor que eu tenho hoje, porque eu comecei jogando com os meus colegas, meus professores ficaram conhecendo essas histórias interativas também, e isso me motivou muito a continuar escrevendo e produzindo mais, porque os meus colegas pediram para, né, para jogar mais histórias, os professores me incentivaram, a minha família sempre me apoiou, né, desde criança até hoje, eles são minha base sólida assim, né, nessa jornada, então isso para mim sempre foi muito importante, fundamental. E essa brincadeira de escrever histórias em sala de aula acabou se tornando então o meu primeiro livro, né? Esse aqui foi o Viver ou Morrer, foi meu primeiro livro que eu publiquei em 97. É claro que essa aqui já é uma edição com uma outra roupagem, né? Essa aqui é uma edição que saiu no final do ano passado já, né? Uma nova edição revista, ampliada, reescrita. Então, aqui na verdade a gente até já não encontra mais aqueles escritos originais do Atos ali de 10, 11 anos de idade, né? Mas esse ainda é o livro, aquele que, né, surgiu em sala de aula e que amadureceu até essa versão que ele tem hoje. E eu coloquei entre aspas, né, quando eu falei antes de carreira de escritor, por quê? Porque isso que eu faço para mim é uma alegria, é meu hobby, digamos assim, é minha paixão. Então, para mim, é uma coisa assim que eu faço por prazer, para me divertir, uma coisa que me anima e que me motiva a todo dia levantar com um sorriso, sabe? Especialmente não só pela produção escrita, por essa coisa de estar criando aventuras, mas especialmente porque eu tenho pessoas para viver essas aventuras, que são os leitores, né? Os alunos, os professores, e que me abrem muitas portas, como por exemplo a oportunidade hoje de estar nesse maravilhoso evento aí ao lado de vocês. E falando sobre viver, né, essas histórias, viver esses livros, e realmente é isso que as pessoas fazem, né? Elas vivem, elas são personagens e elas conduzem a história, então elas são escritores, né? Isso que é legal, né? Quando a gente lê um livro teu e é conduzido por ele, a gente se torna também porque a gente tem que tomar decisões. Em cima dessa ideia de tomar decisões, de ser persistente, porque talvez o rumo que a história vai levar, a pessoa vai morrer no meio da história, e aí ela vai ter que começar de novo a ir por um outro caminho para ver se ela chega até o final. Tem isso, né, Atos? E dentro disso eu queria que tu falasse um pouco como é que é para ti esses anos de carreira e várias feiras do livro tu já participou dos relatos dos professores e alunos falando, porque tu trabalha com o aluno que lê teu livro, as pessoas que leem, não é só aluno, né, todo mundo que lê, eu acho que trabalha a persistência, a coragem, então são princípios muito importantes para o desenvolvimento humano do ser humano, né? Então, como é que tu vê isso, essa relação que eu acho sensacional e incrível do teu trabalho?
Não, obrigado, Thais, pelas tuas palavras. Eu fico sempre muito animado quando eu ouço um feedback assim, né, de pais, professores, dos próprios leitores, né, que vêm comentar sobre as histórias. E realmente isso é tudo verdade. Assim, eu trabalho bastante com aquele lance da jornada do herói também, né? E assim, nos meus livros o leitor ele sempre vai estar fazendo o papel do herói, né? Exatamente do herói mesmo. Agora, o que acontece? É um livro cheio de desafios. Ele é, na prática, um videogame literário. Então, acontece sim, é que nem acontece nos jogos. Muitas vezes a gente vence, muitas vezes a gente acaba perdendo. E o que a gente faz? Se a gente está jogando um Super Mario, por exemplo, um clássico que eu acho que todo mundo conhece, né? E a gente acaba morrendo, a gente cai no buraco, digamos assim, ou uma criatura nos acerta, a gente volta um pouco para trás, reinicia a fase, ou volta no mínimo num ponto onde a gente salvou o jogo e tenta novamente. A gente procura uma nova estratégia, procura aprender com os nossos erros, a gente tenta fazer aquilo melhor, coloca mais empenho. Agora, o importante é realmente, a cada fracasso, a cada falha, a gente persistir, a gente tentar fazer aquilo novamente. Então, eu digo para o pessoal que uma das maiores virtudes do verdadeiro herói é realmente a determinação e a persistência, né? E isso vai ser colocado à prova também nos livros interativos, porque nos livros a gente tem essa mecânica de poder escolher os caminhos, mas nem todos eles levam com sucesso, né, ao final da história. Então, tem muitos desafios, tem armadilhas, tem labirintos, tem criaturas, tem enigmas, né? Os livros-jogos eles trabalham bastante a questão da criatividade, do raciocínio lógico, e por isso mesmo eu costumo usar eles também em sala de aula, né? Então, quando a gente trabalha dentro das escolas com os livros-jogos, a gente usa essa mecânica que os livros oferecem, né, de colocar o leitor no papel principal e transforma os alunos em heróis. E a gente coloca eles para viver nesse universo lúdico, onde, quando eles se deparam com esses desafios, a gente substitui os desafios dos livros, né, na mecânica que os livros trazem, e eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas a gente substitui essa mecânica por questões de sala de aula, pela prática do conteúdo que a gente está aprendendo ou querendo reforçar, digamos assim. Então, é muito bom de usar isso em sala de aula, sabe? E Em cima do que tu falou, tem um relato aqui de uma professora, né, do município, que ela fez exatamente isso. Ela pegou os pontos turísticos do município para os alunos conhecerem melhor através de um jogo, inspirados nos teus livros, O Fantasma do Relógio, para eles encontrarem, chegarem até o final, e o jogo é passar por vários pontos da sim. cidade até chegar no final, que é mais ou menos esse relato que tu traz também, né? Não, maravilhoso. Isso foi um projeto assim excelente. A gente falou sobre ele ontem também, né? E foi algo que assim eu fiquei maravilhado com a ideia e com a colocação prática, digamos assim, desse trabalho, né? Para uma coisa tão bacana, né? Quanto conhecer uma cidade linda como Dois Irmãos, né? Então, poxa vida, assim, eu fiquei encantado. E realmente dá para fazer coisas assim muito, muito legais, né? Vi um comentário da Joana ali agora que ela estava Da lendo Manto de Joana, Coragem, isso. né? Obrigado, Joana. Nossa, gostou do livro é o que tá valendo, né? Entendi que tu não chegou no final com sucesso nenhuma das vezes, mas, né, eu tenho certeza que a cada uma das leituras tu conseguiu pelo menos explorar locais diferentes, né? E ter a cada partida, digamos assim, a cada nova experiência uma história diferenciada, né? Agora eu fiquei com uma dúvida em cima do relato da Joana. Tem, de algum jeito, tu vai chegar no final. Só que daí tu tem que ser muito persistente. Lendo várias vezes, talvez, muitas, mas aí chega, né, em algum momento. Não, com certeza. Todos os livros eles têm um caminho que leva até lá, né? Nenhum deles é programado para o fracasso, né? Mas com certeza eles são desafiadores e vão exigir do leitor algumas vezes um pouco mais de persistência, né? Então isso realmente Em acontece. relação Em relação a isso, a gente também já comentou em alguma das lives, mas é bom retornar aqui a questão da dificuldade, porque algumas das histórias são um pouco mais complexas e os caminhos são mais diversos, enfim, e já outros são mais, a ideia é mais simples, até o Fantasma do Relógio, o do Unicórnio, que tu havia comentado, né?
É verdade, assim, o Viver ou Morrer, que é o livro que eu apresentei para vocês antes, ele é uma coletânea de várias pequenas histórias. Então ele tem 10 histórias mais curtas, onde os leitores podem ter uma experiência mais rápida com o jogo, né? Ele tem todo o sistema, toda a mecânica do jogo no livro, mas ele tem histórias um pouco mais rápidas. Já a coleção infantil, a Primeiras Aventuras, né, que tem aqui o Unicórnio do Arco-Íris, tem o Fantasma do Relógio também, ele é um livro simplificado, né, para leitores assim mais jovens, né? Embora eu posso dizer para vocês que eu tenho muitos leitores, né, adultos desses livros aqui também, e que eu particularmente me diverti demais escrevendo esses livros aqui, sabe? Assim, são assim, um dos que eu realmente mais gostei assim de estar trabalhando neles, e muitas vezes eu acabava rindo sozinho, assim, até por ter a liberdade como autor de colocar coisas aqui que antes em outros livros mais sérios ou que eram de fantasia medieval ou numa imersão assim onde não tinha espaço para muita piadinha, digamos assim, Uhum. foi bacana de trabalhar, sabe? E aí também tem, claro, o Manto de Coragem, né? Ele segue mais a linha do Viver ou Morrer, assim, em termos da temática, né? Uma fantasia medieval, uma aventura épica, digamos assim. Né? Ele tem uma roupagem que lembra bastante o Warcraft ou até o Senhor dos Anéis. Né? Ele traz bastante coisa assim daquela fantasia clássica no livro, além de certamente bastante inovação também. Mas ele é apenas uma única história, uma história mais longa, mais imersiva, né? E que justamente por ser mais longa, ela oferece muito mais possibilidades de escolhas, de caminhos, né? E de diferentes narrativas assim para cada leitor ou para cada leitura de um mesmo leitor, né? Como a Joana havia comentado antes, ela tentou 4 vezes, né, jogar o livro, ainda não conseguiu chegar no final com sucesso, completar a missão, mas tenho certeza que explorou, né, diversos lugares e situações ao longo do livro. No entanto, os livros-jogos, não basta que o leitor apenas faça escolhas, né? No início de cada aventura, a gente cria um personagem. A gente tem aqui uma fichinha no livro, uma tabelinha, né, que a gente vai preencher, e essa tabela, essa ficha, a gente preenche utilizando uma base de regras que tem no livro. Né? É a mecânica, o sistema do livro já vem junto com ele. Essa mecânica aqui ela é muito simples, qualquer criança, assim, em 5, 10 minutos aprende, são essas 2 páginas aqui, né? E aí, na sequência, o leitor começa a ler a história, tem um prólogo, né? Aqui o leitor vai descobrir 3 informações básicas de quem ele é, onde ele está e qual é o objetivo dele, o que ele deve fazer. E na sequência, então, né, a aventura começa. Quando a aventura começa, que é a parte interativa, que é basicamente todo o livro, né? Essa introdução ela é bem curta, assim, são 2, 3 páginas. O livro passa a ser dividido em vários parágrafos numerados. Quer dizer, cada parágrafo tem um número de 1 até 350. Vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no último número. E o leitor, quando começa no número 1, ele vai se deparar com um texto que diz mais ou menos o seguinte: olha, usando aquele exemplo mesmo da montanha antes, né? Você está diante da grande montanha nevada. À sua esquerda você enxerga a entrada de uma caverna e mais na direita uma passagem pela qual pode escalar até o cume. O que você faz? Se quiser entrar na caverna, vá para 99. Se quiser escalar, vá para 220. E aí o leitor pega o livro e vai folheando, né, até encontrar o trecho certo aqui para continuar a leitura. No entanto, além das escolhas, como eu havia dito, em alguns momentos vão haver desafios. E esses desafios são resolvidos em algumas ocasiões pela resolução de enigmas ou testando as habilidades do personagem que a gente havia criado no começo. Então, para fazer esse jogo, tudo que a gente vai precisar é lápis, borracha e 2 dados de 6 lados. Né? Então, o que acontece? A gente vai ter que testar, por exemplo, olha, a montanha está escorregadia. Testa a tua habilidade para ver se a gente consegue realmente escalar ela. Então, role os dados. Aí o leitor tem que pegar os dados e fazer uma jogada. A jogada dos dados, de acordo com as regras, vai determinar se ele teve ou não sucesso nessa empreitada. Então esse sistema traz mais variedade para o jogo, e eu acredito que algumas vezes o leitor ele não vai chegar como é que eu posso dizer, vai fracassar numa primeira tentativa pelas escolhas dele, mas talvez por uma pequena dose de sorte que também vem junto com a mecânica dos livros. E assim, quando tu vai tomar uma decisão de como escalar talvez a montanha, ou se tu vai entrar Caverna. na caverna, isso, tu vai decidir a partir também das características do teu personagem, se ele se ele tem medo de escuro, se ele não tem, tem a ver isso também, né? Porque É tu vai, possível.
É possível, porque assim, no início da história, esse personagem que a gente cria, ele vai ter algumas características. Eu posso criar, por exemplo, um personagem que ele é mais parecido ou mais forte com magia, né, um mago, ou um cara mais forte na luta corpo a corpo, pode ser um guerreiro. Então, é claro, o livro ele vai te oferecer todas as opções, mas se eu tivesse construído um guerreiro, por exemplo, eu tomaria decisões que seriam mais lógicas ou decisões assim as quais eu acharia estar mais preparado como guerreiro para enfrentar. Né? Uhum. Então, assim, se eu fosse um mago, por exemplo, eu ia tentar evitar me aproximar de um ninho de criaturas malignas, eu ia tentar atacar ele à distância. Né? Porque se eu estiver muito perto, eu perco a minha vantagem como mago, digamos assim. Ah, tá. Né? As Então, eu ia características do herói. Exatamente, mas é uma decisão que o leitor mesmo vai tomar. Não quer dizer que ele vai ficar limitado a decisões de mago se ele for um mago. Ele pode ser um mago e sair correndo e pular no, né, no ninho da criatura, ou querer enfrentar ela corpo a corpo também, não tem problema. Isso é uma decisão do leitor. Né? Então as possibilidades estão abertas aí para que vocês mesmo possam fazer suas escolhas. E a galerinha aqui está comentando, eles todos adoraram os teus livros, O Mistério da Gruta, li o livro Inimigo Digital, gostei muito da jogabilidade. Eu Então vou a apresentar galerinha. para a galera aqui, né? Aproveitar. O Mistério da Gruta é esse aqui, né? Esse é um livro bastante antigo, na verdade, e esse aqui é um que ele tá com o texto original ainda, né? De quando foi publicado, que foi em 98. Então, esse livro eu escrevi ele com praticamente 11 anos, publiquei com 12. Né? Quando esse livro saiu, eu tinha, né, tinha essa carinha aqui. Então, tá aí um Atos aí de 10, 11 anos, Quantos né? livros tu já publicou, Arthur? Eu tenho publicados Até agora 12 tu livros. publicou quantos livros? Tenho 12 livros 12 publicados, livros. mas nem todos continuam sendo impressos, né? O Mistério da Gruta, na verdade, agora esgotou, né? Então eu não sei como é que vai ser a continuidade dele agora, né? Se para ano que vem eu vou fazer uma nova tiragem ou não. O Inimigo Digital, que o outro colega ali comentou, é esse aqui. Ele é um livro-jogo que ele se passa no universo do Minecraft, né? Que é um jogo de computador, um jogo eletrônico, e não só de computador, claro, mas um jogo eletrônico, assim, que eu acredito que a gurizada toda hoje em dia conhece, né? E justamente, na verdade, eu conheci esse jogo por causa dos alunos nas escolas, né? O pessoal me falava, poxa, tu já jogou Minecraft? Eu ouvi o pessoal falar e não conhecia. Quando eu fui atrás, nossa, me encantei com o jogo, porque ele, na prática, ele é um Lego digital. Né? É um jogo de montar, de construir coisas, e ele assim estimula muito a criatividade. E eu achei super válido, assim, quando eu descobri que havia a possibilidade de eu escrever um livro nesse universo, né, fazer um livro-jogo, eu adorei, né, trabalhar com esse universo também. Então, achei muito válido criar o inimigo digital e trazer nesse livro aqui coisas extras, claro. Traz o universo daquele jogo, mas muita coisa eu criei, como é que eu posso dizer assim, a mais. Né? O pessoal chama de os mods, né? Quer dizer, uma espécie de expansão para o jogo. Então, o inimigo digital ele traz o jogo base e uma expansão criada especialmente para esse título aqui, né? E depois que tu termina de escrever teus livros, alguém antes de tu publicar, encaminhar para, né, para impressão, tem alguém que lê e aí tu escuta essa pessoa, ela te dá uma opinião, feedback e aí tá, tu muda, não muda, como é que é esse processo? Ou ele é bem individual mesmo, só teu? Não, ele é um processo coletivo, né? Quando a gente faz um trabalho desses, é importante que a gente tenha opiniões de pessoas, né? Sim. Isso é uma coisa assim, que eu aprendi, claro, com o tempo também, porque eu sei que acontece muito, especialmente quando a gente é mais jovem, de ficar com medo de expor o trabalho que a gente faz para outras pessoas por vergonha, ou por medo de rejeição, né? Ou por medo das críticas. Mas é uma coisa que eu descobri ao longo do tempo que é maravilhosa, na verdade. Porque se tem um jeito que vai nos estimular a crescer e melhorar, ouvindo as críticas, sabe? A gente muitas vezes faz uma coisa, faz um trabalho que a nossa visão às vezes está ok, mas que a gente não percebe. Por estar olhando numa única direção e não ter outras opiniões, outras visões, né, de outros ângulos sobre aquilo que a gente fez e que podem nos estimular a melhorar. Então eu digo assim, se vocês têm vontade de fazer alguma coisa criativa, mostrem para as pessoas, peçam opinião, não tenham medo de ouvir críticas, de ouvir não,
né? Porque se vocês deixarem material engavetado, eu não estou falando, claro, só de escrita, estou falando de se vocês gostam de cantar, dançar, desenhar, pintar, qualquer coisa, sabe? Não adianta deixar isso guardado, porque simplesmente vocês vão ficar com aquilo para vocês e não vão mostrar isso nunca, sabe? Então, se é um pouco mais do que apenas um hobby pessoal e vocês realmente têm o desejo de fazer aquilo crescer e melhorar naquilo, isso vale, na verdade, também para se for apenas um hobby pessoal, apresentem, mostrem, peçam opinião, sabe? E eu faço isso o tempo todo com os meus livros, sabe? Na medida que eu vou escrevendo, que eu vou evoluindo nas histórias, eu vou mostrando, sabe, para amigos, para familiares. Agora, família é o seguinte, né? Se eu mostro para minha mãe, por exemplo, tá sempre tudo lindo, maravilhoso, né? Tipo, é ótimo ouvir isso, sabe? Isso infla o ego da gente, isso deixa a gente, né, energizado. Mas, na verdade, não é exatamente isso que eu procuro a maioria das vezes. Então, eu mostro para outras pessoas. O meu pai, por exemplo, já é bem mais crítico. Eu sei que quando eu mostro para ele, né, por mais que ele me ame, assim como minha mãe, ele não vai dizer que tá tudo lindo, maravilhoso. Ele vai dizer, cara, aqui tu pode mudar, aqui não gostei muito, aqui eu acho que tu pegou pesado, aqui eu acho que faltou um pouco de peso, né? Então, ele já critica mais, assim, é mais incisivo, sabe? Isso para mim é muito importante. Isso é coisa de pai, eu acho, porque eu sou atriz também de teatro e meu pai foi assistir meu TCC e aí no final ele bateu nas minhas costas, sabe o que ele me disse? Agora tu tá começando a ser uma boa atriz. Mas é verdade, isso motiva a gente a se empenhar ainda mais, né? Exatamente, porque realmente eu sei que ele é sincero e quando ele assistiu, porque espetáculos profissionais eu comecei a fazer mais depois da faculdade, antes da faculdade eu fiz alguma coisa, ele assistiu e ele já não gostou muito do enredo da história, entendeu? Aí ele já, daí ele fala mesmo, espetáculos de alunos, quando eu dirijo, ele também, não, mas eu achei o cenário muito simples, e é muito legal, eu acho que no momento que a gente cria as coisas e mostra, a gente precisa também estar receptivo para as críticas e ouvir o que o outro tem a dizer, porque a gente faz por nós, mas para os outros também, né? A nossa plateia, o nosso leitor. Não, com certeza. Agora sim, ó, também tem uma coisa, né? Família e amigos, eles nos conhecem. Então, por mais que a gente tente evitar, há uma tendência, assim. Muitas vezes o pessoal acaba lendo ou assistindo uma coisa nossa e por nos conhecer, né? Pessoalmente, digamos assim, eles já levam, tipo, o sentido de alguma frase, alguma expressão que tu faz no palco, por exemplo, para um sentido um pouco mais familiar, digamos assim. Então, eu acho muito importante que no teatro haja, por exemplo, um diretor, né, que vai coordenar os atores, né, assim como na literatura tem os editores, né, que são pessoas isentas e que não nos conhecem, ou claro que acaba rolando uma amizade depois e tal, mas a princípio, assim, não nos conhecem pessoalmente e vão ler o nosso material ou assistir a nossa peça de uma maneira completamente isenta. E isso, assim, eu acho muito importante porque é uma opinião imparcial e de um profissional que está habituado a assistir outras peças, coordenar outros atores ou ler material de vários outros autores de tudo que é espécie. Então, isso é fundamental, sabe? Ter pessoas, assim, isentas que possam nos dar uma opinião. E isso na parte literária hoje facilitou bastante, porque, por exemplo, a gente tem a plataforma online. Né? A gente tem como, por exemplo, o Wattpad, que é uma plataforma online que a gente pode postar textos ali e fica aberto para o público ler. Comentar. Né? É claro que a gente vai estar exposto ali a muita coisa, né? Tem muita crítica maldosa, tem muita coisa assim de pessoal simplesmente querer rebaixar a pessoa, né? Às vezes a pessoa nem leu aquilo que a gente escreveu, ou leu, mas já leu com o nariz torto, digamos assim, por, né? Sei lá, ter alguns ciúmes ou alguma coisa assim. Sim. Então a gente também tem que saber filtrar isso, sabe? Filtrar o que é uma crítica com a qual a gente pode crescer, mesmo que ela seja pesada e nos machuque, sabe? E aquelas críticas que vêm só para isso e não vão nos servir de nada, sabe? A gente tem que aprender a deixar isso entrar por um ouvido e sair pelo outro, isso é importante. Atos, tem uma pergunta, Adriana Arno. O que te inspirou para escrever o livro Mistério da Gruta? Obrigado pela pergunta, Adriana. O Mistério da Gruta, ele é um livro que nem eu disse
lá da minha infância, digamos assim, né? Então, eu não consigo, assim, ter exatamente hoje uma única coisa, assim, que me inspirou a bolar essa história do livro. Mas eu posso, assim, ó, mencionar alguns filmes, livros e jogos, assim, que eu curtia bastante na época, que eu curto até hoje, na verdade, né? Mas que na época, assim, eu acredito que tenham realmente me cativado, assim, me trazido ideias para construir o Mistério da Gruta. Um deles é a série de filmes do Indiana Jones, né? Eu sempre gostei bastante. Então, aquele personagem, assim, aventureiro e bem-humorado também, sabe? Destemido, assim, eu acho muito bacana. Alguns jogos da época, assim, naquela época eu tinha um Super Nintendo ainda, então eu tava jogando Super Nintendo, que pra galera mais nova aí, se não conhecem, tá acostumada com PlayStation, né, ou alguma coisa assim, era um videogame que tinha umas fitas de plástico, a gente chamava de cartuchos, né, eram uns blocos desse tamanho que a gente tinha que pegar muito assim, soprar elas antes de encaixar no videogame ali pra, né, diziam que daí funcionava melhor. Mas eu jogava um jogo chamado Zelda, né, a série Zelda o pessoal deve conhecer também, ela continua até hoje, tem vários jogos novos, né, mas a do Super Nintendo era A Link to the Past, né, que foi um dos jogos assim bem marcantes da minha infância, sabe? Ao mesmo tempo tinha um outro jogo de RPG do Super Nintendo que era o Chrono Trigger, que era muito, muito legal assim também. Para mim até hoje um dos meus jogos favoritos. E na literatura, o que eu estava lendo na época, eu acho que era a coleção Goosebumps, do R.L. Stein, sabe? Então, eu até tenho alguns aqui, é que na verdade, sim, eu sei que o meu fundo aqui é meio feio, mas é que eu mantenho a minha biblioteca e a coisa bacana na minha frente, né? Que eu tô sempre vendo, assim, tudo. Então, deixa eu puxar um aqui, por exemplo, esse aqui, ó, A Casa das Múmias, né? Essa aqui já é uma versão mais nova dessa coleção, né? Horrorland e tal, mas na época não tinha, né? Era só o Goosebumps, assim, e é uma série muito bacana, né? É uma das séries, acho que, mais vendidas do mundo inteiro. Se eu não me engano, vendeu 300 milhões de exemplares, assim, ao redor do mundo, e isso eu tô citando números de anos atrás, né? Quando eu li pela última vez sobre essa série, assim. Então é uma série de mistério, assim, mais ou menos de terrir, que a gente fala, né? Tem o terror e tem o terrir, né? Que é um pouquinho de horror com, né, de terror ali com bom humor, assim. Então é uma série que eu sempre gostei muito, sabe? Eu tenho certeza que também fez parte aí né, da sopa primordial que criou o Mistério da Gruta. Filme e série são inspirações para ti fundamentais, né? Que tu vem falando. Em cima, agora tem mais perguntas, eu tô adorando, hoje tem várias perguntas. Vamos lá, então. Como você começa a escrever seus livros? Aí, dentro dessa pergunta, eu também tenho uma. É mais difícil começar ou terminar os Olha, livros? sobre a tua pergunta sobre se é mais difícil começar ou terminar, eu vou te dizer que eu não sei responder. Só vai, só flui. O mais difícil é justamente quando não flui. Essa é a parte complicada, assim, ó. Tem semanas que eu tento parar para escrever e realmente, assim, ó, eu não consigo ter tempo, sabe? E às vezes eu preciso, assim, sentar e esvaziar a cabeça um pouco, assim, uns 15, 20 minutinhos, assim, de aquecimento para daí começar a soltar as palavras, sabe? Para começar a escrever, assim, a coisa realmente fluir. Se a gente está com o tempo apertado, poxa, tu sabe que daqui 1 hora, 2 horas vou ter um compromisso, assim, que já é uma coisa que tu tem que ir elaborando, A por cabeça exemplo, fica. a cabeça fica distante, sabe? Uhum. Então, esse período assim de ter muitas atividades paralelas é a parte mais difícil. Agora, entre começar e terminar, os dois, para mim, na verdade, são maravilhosos. Porque quando a gente começa, a gente está dando vazão a uma nova ideia e tem aquela empolgação, assim, sabe? Uhum. E quando a gente termina, a gente está muito mais próximo, assim, de fazer a parte laboral da escrita, que é sentar, e às vezes é um pouco maçante, assim, tu ficar horas e horas digitando no teclado, mas as ideias estão vindo, então passa muito rápido, sabe? Agora, quando termina um livro, tu tá muito mais próximo, assim, de conseguir pegar ele na mão, sabe? De segurar o livro, de ter ele publicado, né? E isso é muito legal. Apesar de que, claro, eu já deixo, assim, um alerta para vocês aí, para o pessoal que acha que é só escrever e tá pronto. Gente, tem um longo processo depois de terminar o texto, né? Tem a revisão, tem toda a reedição, tem a reescrita, né? Então eu, quando termino de escrever, eu costumo deixar meus livros, assim, o texto parado 1 a 2 meses, sem fazer nada com ele. E depois eu vou ler ele todo de novo, sabe? Ai, Porque que eu já legal.
eu já esqueci do texto, já, tipo, já não estou mais conectado com a história, e eu consigo ler o meu próprio texto muito mais como um leitor um pouco mais isento do que como o autor que fez aquilo. Porque às vezes o que acontece? A gente tem uma ideia na cabeça e a gente escreve aquela ideia numa frase. Só que pra gente aquilo está muito claro. Porque tá na nossa cabeça, eu sei o que eu estou querendo dizer. Agora, para um leitor que não faz ideia do que se passou na minha mente, ler a frase, às vezes pode ficar, poxa, não entendi bem. O que será que ele quis dizer aqui? E por isso que é importante, às vezes, tu desopilar, digamos assim, sabe? Tirar aquela familiaridade com a história e reler aquilo. Tu vai pensar, poxa, o que será que eu quis dizer nesse momento? Se eu chegar com um pensamento desse, quer dizer que a frase tem que ser reescrita. Né? Porque se nem eu lembro, imagina o outro leitor, né? E aí, qual é que era Como você começa a escrever? Como eu começo a escrever? Olha só, Joana, eu até mandei para a Thaís ontem um mini tutorial, acho que a Thaís pode compartilhar depois com o pessoal, assim, é um mini tutorial, quer dizer, um passo a passo de basicamente como é que eu monto, né, as histórias dentro do livro, porque essas histórias interativas, elas realmente parecem que foram escritas em cima de um quebra-cabeça e as peças desmontadas e espalhadas entre as páginas, né? Mas basicamente o que eu faço é uma lista de números e eu vou controlando nessa lista os números que eu já escrevi ou não escrevi. O princípio é sempre o mesmo. Eu faço aquela introdução dizendo, olha, quem é o leitor, onde ele está, né, qual é o cenário da história e qual é que é o objetivo desse leitor. Em seguida, eu mando ele para o número 1, né, o primeiro número da história, e deixo o número final, né, o último número da história, independente do tamanho dela, no manto de coragem, né, é o 350, para ser o final feliz, digamos assim, o final onde o leitor consegue alcançar com sucesso o objetivo dele. E entre o primeiro e o último número, eu vou construindo a história entre os espaços disponíveis de uma maneira bem aleatória. Então, assim, não quer dizer que se tu tiver uma escolha de ir para o 99 ou para o 142, tu tenha que escolher o mais alto, porque isso significa estar mais próximo do final da história. Não, eu simplesmente embaralho ela. E quando eu escrevo, eu já escrevo basicamente embaralhado. Quando eu fazia isso à mão, os meus primeiros 3 livros, eu escrevi primeiro à mão eles, né, com lápis e borracha, numa folha, e depois eu passei para o computador. Foi bem mais difícil de fazer isso, porque tu não tinha noção do espaço que tu ia usar entre um número e outro, então eu costumava pegar assim, ó, uma folha, né, uma página para cada um dos números, né, para deixar bastante espaço. No computador é muito mais fácil, tu toca ali um monte de enter ali, abre espaço e deu, né. Mas assim, para ter um passo a passo melhor, assim, para a galera que quiser escrever mesmo. Esse material tá com a Thaís e depois a gente pode compartilhar no Facebook, acho, da feira ali, para a galera que quiser Vou ver também. compartilhar aqui nos comentários mesmo também. Legal. Depois que agora encerrar, a gente já coloca nos comentários, tá, Joana? E daí, acho que tem um pouco do que tu estava falando, tem 2 perguntas parecidas. Qual a sua maior dificuldade ao escrever livros de RPG? E dá muito trabalho para fazer um livro, para fazer o livro? Vamos lá. Os livros, assim, eles realmente eles são trabalhosos. Eu publico bastante de forma independente, né? Eu trabalho com algumas editoras, eu tenho, por exemplo, O Senhor das Sombras, ele é um livro publicado pela editora Jambô, né, que eu trabalho, uma editora de Porto Alegre, que é especializada em RPG, inclusive eles publicam o Tormenta RPG, que é o RPG hoje mais jogado do Brasil, né? O Senhor das Sombras se passa nesse universo de Tormenta RPG, então, pela editora Jambô eu tenho esse livro, eu tenho o Viver ou Morrer, tenho o Viver ou Morrer volume 2 também, só que ele está esgotado, eu tenho um aqui, deixa eu só alcançar ele aqui na prateleira. Tem pela internet, tu pode comprar, né, Atos, que você vende seus livros, eu acho que também já pode também comentar nesse sentido. Sim, galera, assim, ó, meus contatos, tá? Quem quiser falar diretamente comigo, gente, fiquem à vontade. Nossa, eu sou super acessível e vou ficar muito feliz de estar conversando com vocês, né? Se quiserem livros, já mando autografado, mas também se tiverem perguntas, quiserem mandar alguma mensagem, críticas também, fiquem à vontade, tá, gente? No Instagram, meu arroba é AtosBeuren, tá? @AtosBeuren é meu contato no Insta, e tem o Facebook também, que é o AtosBeuren RPG, para quem preferir o contato por lá, tá, pessoal? Mas pode falar direto comigo aí que eu consigo os livros para vocês bem tranquilamente. Fora, claro, o volume 2, Viver ou Morrer, por exemplo, né, tá esgotado. Aí eu trabalho também com a editora AVEC, também de Porto Alegre, através do qual tem aí o Inimigo Digital e o Fantasma do Relógio, né, que eu mostrei antes. E aí tem outros livros que eles são independentes, né? Tem o Manto de Coragem, esse aqui eu acho que eu não tinha mostrado ainda ontem, né? O 10 Aventuras,
né? Então esse aqui também é uma coletânea de histórias, né, de várias pequenas histórias, só que ele não se limita à fantasia medieval, então aqui tem muita história mais moderna, assim, coisa militar, apocalipse zumbi, alienígenas, ficção científica. E tem esse outro livro aqui, eu acho que eu também não cheguei a mostrar nas outras lives, que é o Engasgo. Esse livro aqui, ele é bastante diferente, porque na verdade ele é o único livro publicado que eu tenho que ele não é jogo, ele não é interativo, ele é simplesmente um livro de poesia. Né? Então, esse livro aqui, na verdade, ele surgiu de uma maneira bem diferente, assim, porque ele surgiu logo depois do Fantasma do Relógio, é esse aqui, que foi a primeira vez que eu trabalhei com versinhos. Eu nunca tinha me aventurado assim a trabalhar com versinhos, né, com rimas assim e tal. E esse livro aqui, que ele é todo ilustrado, todo colorido, né, todo escrito em versinhos, sendo um livro interativo, ele acabou me despertando assim uma ideia de, poxa, escrever um livro que eu achei super divertido, super engraçado, mas eu tinha vontade de explorar na poesia uma coisa um pouco mais sombria, assim, sabe? E aí acabou surgindo então um engasgo assim, né, que é uma coisa um pouco mais dark, digamos assim. Agora, nesse processo de fazer os livros, seja com editora, seja de forma independente, ele exige sim bastante atenção e bastante trabalho. Tem sim, não é uma coisa assim sentar, escrever e deu, sabe? Tem muito processo assim que tu vai fazer com os livros. O principal deles, é claro, é a produção do texto, é a revisão do texto, é a reedição. A gente tem que estar preparado para muitas vezes deixar ir, né, como eu digo, quer dizer o quê? Às vezes tu constrói uma cena, um personagem, e o teu editor, né, os teus críticos, ou tu mesmo acaba vendo depois ali que, poxa, é legal e tal, mas não encaixa com a história. Para deixar ela mais redondinha, sabe? Eu vou ter que mexer nisso aqui, vou ter que talvez tirar uma cena que eu amei escrever, ou que para mim, como autor, é importante, mas que para o leitor não vai fazer tanta diferença assim, sabe? É Sim. deixar, tirar um personagem, sabe? Inclusive, assim, eu leio bastante sobre outros autores, e eu tenho certeza que a galera aí conhece Harry Potter, né? E se vocês lerem sobre Harry Potter e a produção, vão descobrir que tinha uma série de outros vários personagens que foram podados, né? Que foram aí removidos, tanto né, da literatura, né, quanto dos filmes, nem foram considerados porque já não havia nos livros, né? Então isso acontece bastante, a gente tem que estar preparado para isso. Aí depois vem a parte de diagramação dos livros, quer dizer, a montagem deles, a parte de ilustração que a gente tem que fazer. Os meus livros, fora os infantis, eles não levam muitas ilustrações, mas tem ilustrações, né? Deixa eu achar algumas aqui. Por exemplo, no Manto de Coragem tem essa bruxa aqui, né? Então tu tem que fazer a parte das ilustrações, daí tu tem contato com artistas, tu encomenda as ilustrações, tu revisa elas, às vezes tem que acontecer algumas modificações nas ilustrações, isso leva um tempo também, os artistas têm seu tempo para trabalhar, né? Às vezes tem uma agenda, um cronograma também que também não vão conseguir te atender de prontidão. Tem a parte da capa daí, que já é uma coisa mais elaborada. E depois, por fim, claro, a parte, depois que o livro está prontinho virtualmente, tem a parte da impressão do livro, onde tu vai escolher com que materiais tu vai imprimir teu livro, né? E essa, na verdade, assim, é uma das partes mais caras desse trabalho quando tu faz independente, né? Então é exatamente nesse momento, assim, que uma editora pode te ajudar bastante. Né, falando assim, financeiramente falando, ela pode te dar um apoio legal, assim, né? Então isso é importante, às vezes, a gente, assim, que precisa do recurso financeiro para publicar, né, especialmente autores assim de primeira viagem, né, que estão publicando seu primeiro livro, tentar buscar parcerias. Né, buscar parcerias com editoras ou com outros autores, né, ou parcerias até com gráficas ou polos de impressão para conseguir fazer uma coisa mais elaborada. E assim, a parte mais difícil de todo esse processo, eu acho que assim, tu ter a resiliência de tu iniciar o trabalho e ir até o final dele, sabe? Eu tenho, claro, alguns projetos que eu iniciei e que eu nunca terminei, mas nunca foi assim por falta nunca foi por faltar paciência, sabe? Ou por faltar determinação. Foi porque acabaram ficando para trás na fila, né, quando surgiram outras prioridades, ou porque foram ideias que eu realmente pensei, poxa, essa é uma ideia bacana, mas não estou preparado para ela ainda. Eu acho que eu posso, com o tempo, né, deixá-la amadurecer um pouco mais para elaborar ela melhor. E quantas vezes aconteceu, sabe, de eu pegar e deixar uma ideia maturando, digamos assim, e 1 ano, 2 anos depois ir lá desengavetar aquela ideia e eu, nossa, agora essa ideia aqui vai encaixar, sabe, perfeitamente nesse projeto, ou, nossa, agora eu vivi uma experiência que eu visitei um lugar, ou conversei com uma pessoa, ou li um livro que me abriu, assim, os caminhos para trabalhar essa ideia de uma maneira muito melhor do que eu estava imaginando na época que eu construí ela. Então, sabe,
Eu acho que esse processo todo, assim, é bastante, não vou dizer delicado, mas ele é cheio de surpresas, e a gente tem que estar sempre, assim, de peito aberto, né, para É recebê-las e para saber trabalhar com elas. importante, né, que sendo escritor, tu também tem que ter essa sensibilidade de sentir como tu está, para onde tu está olhando, qual é o momento que tu está vivendo, para daí ver se é mais ou menos assim que tu vai conduzir a história, como é que... E eu achei muito legal hoje o que tu trouxe, eu acho que vale para dicas, quem também dos alunos escreve, ou enfim, de forma geral, essa questão de escrever e dar um tempo para essa escrita e reler depois de um tempo. E isso até nos textos, né, de escolas, de trabalhos, ou enfim, coisas que são relevantes que a gente vai escrevendo ao longo da vida, porque aquele vício, né, tu vai ler de novo, daí tu já tá cansado, tu nem vê mais até os erros de português muitas vezes, né? Então essa tua metodologia de escrita eu achei muito legal e eu acho que serve como dica de forma geral, assim, dar aquele tempo para o texto para depois ver se realmente é isso. E uma hora tem que lançar, né? Uma hora as coisas têm que fluir. Não, com certeza. Só para comentar, esse meu primeiro livro, a ideia inicial dele era fazer um livro de recordação para a turma. Então, o livro começou com a ideia da gente fazer um monte de xerox e grampear, depois a gente acabou evoluindo um pouquinho mais, encomendamos ilustrações daí, né, para o primeiro Viver ou Morrer, depois a ideia cresceu um pouco mais, houve um investimento até da escola onde eu estudava, para a gente mandar numa gráfica, assim, não numa papelaria, né, e a coisa foi crescendo até que a editora Mercado Aberto, na época, acabou descobrindo esse meu livro na fase de produção, né? E fez aquela pesquisa que daí viu que não haviam autores nacionais desse tipo específico de livro interativo e me convidou, né? Mas inicialmente assim seria uma publicação grampeada e não vejo por que não, né, fazer isso se a gente precisa fazer. A Olha, história está contada. não deixa de começar, entendeu? Esse é o negócio, não deixa na gaveta, terminou, tu quer fazer, quer mostrar, nem que tu faça xerox ali, bote um grampo no meio e vai distribuir pra galera, Que sabe? Vende legal. ali baratinho pros teus amigos, mais fácil, né? Tem aquela literatura de cordel que o pessoal fala que não é Sim, muito, muito além disso, né? feito à mão, muito legal. Isso, é. A Maria Luísa tem uma pergunta, e a Joana também. A Maria Luísa pergunta: você tem algum livro específico que você gosta mais? E a Joana, você escreve um livro, você escreveria um livro de RPG de romance? Vamos lá. Primeira pergunta ali da Maria, né? Sobre o livro que eu gosto mais. Eu não consigo assim dizer qual é o dos. Eu acredito que eu esteja perguntando dos meus livros, né? Eu não sei dizer assim qual deles que eu gosto mais. Eu gosto de todos eles com uma intensidade equivalente, mas eu posso dizer que eu gosto de cada um deles com essa intensidade por um ou outro motivo específicos. Eu não consigo escolher um favorito. Mas, por exemplo, o Viver ou Morrer, claro, é um xodó, porque foi meu primeiro livro, e ele É onde recebeu tudo também começou. onde tudo começou, e ele foi agraciado com o Prêmio Açorianos de Literatura, né? Então ele recebeu um dos prêmios mais relevantes no Rio Grande do Sul, Uhum. né? Dentro dessa área cultural, né? Então, assim, ele é muito especial para mim por causa disso. Já o Mistério da Gruta, por exemplo, ele teve o prefácio do Moacir Scliar, né? Então tem palavras do Moacir Scliar aqui, nossa, grande escritor, né, brasileiro, que foi uma honra, assim, poxa, ter as palavras dele, né, nesse livro aqui. Então, todos esses livros, assim, cada um deles tem uma coisinha, assim, especial, sabe, que eu acabo me apegando demais a eles, sabe, não consigo destacar nenhum, assim, mas com certeza eu posso dizer para vocês, eu sempre estou muito mais apegado e apaixonado pelo livro que eu estou produzindo na hora, né? Então o livro que eu estou escrevendo hoje, sobre o qual eu estou trabalhando, que ele tem minha atenção total hoje, assim, se eu tivesse que pegar um e abraçar, assim, e pular do navio em chamas, né, seria com esse que eu estou fazendo agora, até porque os outros já estão aí, né? Sim. Sabe? Mas esse é o que eu salvaria hoje, né? E sobre a pergunta da Joana ali, né, sobre a questão de um RPG de romance, na verdade, o Senhor das Sombras, ele até começou assim com uma ideia mais. Eu sei que a Joana está falando de romance romântico, né? Mas a ideia do Senhor das Sombras era ser mais um romance no sentido de história longa, assim. Então ele tem bastante texto, ele tem aquelas reviravoltas das histórias, tem personagens com muito mais profundidade, né, construídos aos detalhes, assim, dentro desse livro. Agora, nada impede, claro, que a gente faça um romance romântico. Assim como o RPG pode ser usado para fantasia medieval, para ficção científica, ele pode ser usado, por exemplo, para criar uma história de amor.
sem problema algum, sabe? A gente pode trabalhar com RPG em qualquer temática que a gente quiser. Como a gente trabalhou, por exemplo, aqui o infantil, né? Ou trabalho o adulto no 10 Aventuras, por exemplo. Esse livro aqui, ele é mais jovem adulto, né? Não é um livro que eu recomendo assim para infantil, né? Dá para ver pela capa, eu acho. Mas, enfim, né? Tem histórias de terror aqui dentro, né? E outras coisas assim, muito mais viscerais, digamos assim. Então nada impede que a gente construa um RPG sobre qualquer coisa, inclusive sobre história Mas real. sim, mas nesse sentido teria interesse, assim, tá nos teus planos? Eu acho que nesse sentido ela também perguntou. Poderia, mas tu tem esse interesse? Eu tenho projetos assim de tudo quanto é coisa. Eu não Uhum, tenho agora assim, ó, no cronograma exatamente um sim. projeto nesse sentido acontecendo. Eu tenho um agora, é um projeto mais educativo, como eu falei, que a gente pode usar o RPG também em sala de aula, pode trabalhar, por exemplo, a Revolução Farroupilha, né, o descobrimento do Brasil, a independência. Eu estou num projeto agora que vai mais ou menos nesse sentido, né, que fala sobre a nossa região, um pouco de história, sobre, né, a região do Vale do Rio dos Sinos, né, também, e o Rio dos Sinos em si. Eu estou fazendo um projeto também infantil com a cultura africana para um financiamento coletivo, né, que está ficando muito bacana esse projeto também. E estou trabalhando, na verdade, na reedição aí, né, numa nova edição do Viver ou Morrer Volume 2 que está esgotado. Então, no momento, assim, eu não tenho nenhum projeto nesse sentido, mas interesse eu tenho com certeza. Esse próprio Engasgo aqui, que é uma poesia um pouco mais sombria, ele é sombrio porque ele fala, na verdade, de desilusão do amor. Então, bastaria que eu tivesse feito ele jogável, digamos, se transformado Uhum. ele, né, numa coisa interativa. Acabei não fazendo isso, mas com certeza, o amor é sempre uma temática que, mesmo que a gente não esteja diretamente trabalhando com ela, né, focando naquilo, ela está presente a todo momento, porque o que é um herói de aventura se não uma pessoa com o peito cheio de paixão por aquilo que está fazendo, ou em busca de um, né, de um amor, digamos assim, daquilo que ele considera um tesouro, né? Não necessariamente, claro, uma relação humana, digamos assim, mas também poderia ser, né? Com certeza. Isso, claro que me interessa. Então, nosso tempo já está esgotando. A gente até, né? Acho que é legal tu falar só uma pincelada sobre o termo RPG de mesa, que a gente ia fazer um jogo, enfim, ao vivo, mas não conseguiu. Mas é muito legal esse também. Acho que bate-papo serve para as perguntas e elas aconteceram de diversas formas hoje, várias perguntas legais. Então, foi muito legal e válido. Então, falar um pouquinho desse termo. E aí a gente já vai ter que começar a se despedir. Tem uma pergunta aqui: seus pais sempre te apoiaram para criar livros? E aí tem um relato final que é muito legal, Atos. Foi muito legal conhecer a sua trajetória, da Vanessa, de escritor. Temos muitos alunos da rede que adoraram escrever e que podem se inspirar na sua história. Obrigado pelo feedback, Vanessa. Isso é muito importante para mim. Isso é o que realmente assim paga, né? Como a gente diz no meu dia a dia, assim, realmente assim ter, né, o peito cheio assim por esses relatos e poder ver que a gente tá ajudando a construir, né, e inspirar também, porque isso para mim foi fundamental, não só pelos meus pais, né, com uma pergunta do Alisson ali que sim, sempre me apoiaram, foram peças fundamentais, né, não só para o Atos escritor, mas para o Atos pessoa, né, pelo cara que eu sou hoje. Então, assim, eles sempre estiveram ao meu lado, né, desde, né, da infância até hoje, continuam firmes ali. E assim, sempre com certeza me inspiraram, né? E eu fico muito feliz de estar podendo assim fazer né, passar adiante um pouquinho disso, né? Um pouquinho disso que eu absorvi com os meus ídolos, né? Com outros escritores, com os meus professores, com os meus pais, sabe? E também com os meus próprios amigos e colegas, né? Que além de também serem pessoas que estavam ao meu lado produzindo também conteúdo nessa brincadeira de criar histórias interativas, eles certamente foram grandes motivadores, né? Foram grandes incentivos para que eu continuasse construindo essas histórias. E a pergunta da vez quanto ao RPG, né, a gente falou um pouquinho antes, mas o RPG é a sigla de Role Playing Game, quer dizer, jogo de interpretar papéis, ou como eu gosto de chamar, jogo de contar histórias, porque basicamente é isso que ele faz, é um jogo onde tu reúne teus amigos, uma das pessoas desse grupo faz o papel do mestre ou guia, quer dizer, ele vai contar para os outros uma história, e os outros não vão apenas ouvir essa história, eles vão participar dela como personagens. Então é como se eu colocasse vocês numa cena e deixasse que vocês resolvessem essa cena com alguma ação do personagem de vocês. Por exemplo, Thaís,
Tu é uma aventureira que está entrando hoje num castelo abandonado em busca de um tesouro. De repente, uma porta de madeira se abre logo do teu lado com um rangido sinistro. E parece que lá no fundo do corredor escuro, de repente, tu vê alguma coisa se mexendo. O que tu faz? Primeiro eu fico com medo. Ok, a Thaís começa a tremer. Eu começo a tremer. Tu Aí tem vou uma me... espada numa mão e uma tocha na outra. Ah, tá, já ficou melhor. Eu vou indo devagar, mas eu entro. Primeiro, na verdade, eu coloco o fogo mais próximo para ver se eu enxergo o que está se mexendo. Tá, tu quer avançar pelo corredor, então, não na porta, é isso? Ah, é que eu tava olhando para frente. Tem a porta e o cor. Isso, exatamente. A porta se abriu logo do teu lado, fazendo um rangido sinistro. E lá no Ah, fundo do tá. corredor que tu estava caminhando, parece que alguma coisa se mexeu na escuridão. O Ah, tá. que que tu faz? Eu entro na porta. Beleza, então Thaís entra na porta, assim que ela passa pela porta, ela fecha a porta atrás dela rapidamente e ela ilumina a sala. Ela vira a sala, tem várias teias de aranha que ela tira da frente do rosto. E quando ela olha na sala, a primeira coisa que ela enxerga é um armário grande de metal num dos cantos. Ao lado desse armário tem um baú. Só que no centro da sala tem uma poltrona grande de madeira. E sentado nessa poltrona tem um esqueleto coberto de teias de aranha e pó. Thaís, o que tu faz? Grito. A Thaís dá um grito. Primeiro eu grito. Eu grito, mas eu Grita vou. então, vamos ver. E É isso aí. daí, O RPG é um jogo de interpretar, né? Tu que é atriz, então, já sabe. E agora? daí eu vou muito devagarinho, porque eu quero ir chegar perto do. Eu vou com medo, mas eu quero saber se isso é um esqueleto mesmo, como é que ele tá, qual é a cara, né? Aí eu vou chegando Beleza. mais perto, sempre olhando para um lado e para o outro, assim. Ok, a Thaís vai iluminando, né, as redondezas do ambiente, vai se aproximando do esqueleto, e quando tu chega próximo dele, tu percebe sim, é um esqueleto, né, de uma pessoa, ele tem a mandíbula deslocada para o lado, assim, né, tá com os braços caídos, né, na poltrona, só que tu enxerga num dos dedos desse esqueleto tem um anel de ouro, com o símbolo de uma estrela. O que tu faz? Vamos deixar, Thaís, essa história para o imaginário da Tá. galera, porque senão a gente vai longe, né? Mas o RPG é basicamente isso: é uma pessoa contando a história e os outros participantes todos com seus personagens decidindo o que fazer. A gente podia estar jogando isso com várias pessoas, né? A gente pode jogar só nós dois também. Ou a gente pode jogar sozinho com os livros, né? Os livros, jogos fazem exatamente esse papel, o papel do mestre de contar a história. Então aqui o leitor é o jogador, o herói, e o livro conta essa história e dá as possibilidades para o leitor. Isso aí, então, muito legal, Atos. Estamos, né, nosso tempo esgotado já de novo. Muito obrigada por mais esse bate-papo, agradecer a presença de todo mundo que esteve online com nós. Gilberto, também obrigada. Sesc, que, né, está aqui com a gente também, parceiro, muito obrigada. E hoje à tarde vai ter o nosso último momento, né? A feira, né, do seu terceiro dia de programação, mas muito legal e que nem eu falei com os professores e a gente vem falando. Isso aqui está registrado, sempre que quiserem vão poder revisitar e até os professores ouvir de novo para ter ideias, para talvez, a partir dessa feira do livro, né, ser uma nova metodologia de ensinar os seus alunos, por que não, né? Muito obrigada, Atos, Gilberto. Então tá, muito obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje. Agradeço a todos aí, né? A Thaís, a Rayana, o Gilberto que nos auxiliou aí durante esse bate-papo incrível, e claro, os professores e alunos que tiveram conosco aí. E dizer para vocês, né, que espero que vocês leiam muito, imaginem pra caramba e transformem demais, galera. Tá? Um abração e até a próxima aventura. Obrigado, tchau. 1h30 tem de novo, gente. Valeu, Até tchau. lá.